Estamos começando mais uma live de libertação, cura e bênção. A live que acontece todas as terças-feiras aqui no nosso Instagram e no nosso Facebook. Querido Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós clamamos pelo sangue poderoso do Senhor Jesus sobre as nossas vidas e também o fogo santo do Senhor sobre o nosso entendimento, para que nós possamos entender tudo o que Ele for nos falar hoje através do seu Espírito Santo, usando a minha boca. Eu me coloco à disposição do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com o sangue poderoso e o fogo dele sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, a vida das nossas famílias, dos nossos familiares, o lugar onde nós estamos, seja cercado com toda a proteção no nome do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E aqueles que não estão bem vão ficar no nome do Senhor Jesus a partir de agora, amém? Nós já falamos muito aqui sobre o assunto que nós vamos levantar hoje de novo. Nas lives passadas, quem não teve a oportunidade de assistir, vai lá no nosso canal do Ministério Online Sangue e Fogo, Pregadora Luz, e você pode estar vendo os nossos vídeos com esse assunto nas lives passadas, que é um assunto muito comentado. Sabemos que nós fomos planejados, nós não estamos aqui por acaso, por isso o propósito. Nós tivemos um propósito para ser criado. Todas as coisas têm um propósito. Você também teve um propósito para ser criado. Deus, ele tem um propósito com você. Ele tem um propósito para a sua vida aqui nessa terra. Você não foi jogada aí pá, de qualquer jeito, não. Se Deus criou você, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você tem que viver esse propósito aqui, nesse mundo. Nós estamos aqui por isso. Somos criados por Ele e para Ele, diz a palavra, amém? Você vai descobrir que propósito é esse que todo mundo fala, que às vezes você não conseguiu ainda entender que propósito é esse para a sua vida. Ah, você tem que viver esse propósito. Ah, mas você tem um propósito para viver na sua vida. Ah, mas Deus tem um propósito lindo para você, querida. Que propósito é esse? Você sabe? Nós somos feitos semelhante a Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança. O que é imagem? O que você vê no espelho. É a sua imagem. Então, você tem a imagem de Deus. E você foi feito à semelhança dele. Você tem a semelhança, você se parece com ele. Quando um filho tem a semelhança do pai, ele se parece com o pai. Não é verdade? Às vezes, quando o bebê nasce, a pessoa diz, nossa, como parece com a mãe, como é semelhante à mãe. Não, é semelhante ao pai. Nossa semelhança é nós sermos parecidos com o pai. Você se olha no espelho, você vê o quê? Você vê a sua imagem. No espelho das águas, você vê o que lá dentro? A sua imagem. Então, a imagem de Deus está aí em você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Diz a palavra lá em Gênesis 1 e 2. Você foi planejado. A Bíblia diz que nós somos planejados desde o início. Nós fomos planejados antes do mundo existir. Amém?
Você foi planejado por Deus e você tem um propósito na sua vida. Ah, Luz, mas que propósito? Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento no nome de Jesus e você vai sair daqui sabendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. Propósito é o porquê. Por que você está aqui? Esse é o propósito. E você vai saber qual é esse propósito na sua vida. Amém? Deus, Ele nos fez e foi Ele que nos fez com as próprias mãos. Ele nos moldou. Nós fomos moldados por Ele e para Ele. Nós não fomos moldados para qualquer coisa, não. Nós fomos moldados para Deus. Deus, Ele nos fez para Ele. Isso é uma alegria maravilhosa. Ele tem um porquê de criar toda a humanidade. Você é dele. Glória a Deus. Recebe aí no nome de Jesus. Você não está aqui por acaso. Glória a Deus. O propósito é a missão para que você foi criado. Você vai saber hoje que missão é essa, glória a Deus. Você foi criado com suas características próprias, os seus dons próprios, as suas habilidades próprias. Você não é igual a todo mundo. Cada um de nós somos diferentes, nós somos individualmente diferentes de todos que andam por aí. Você é único. Você é única, eu sou única. Não existe duas de mim por aí. Até os gêmeos que nascem coladinhos nas placentas, eles não são iguais. Eles têm as suas características próprias, as suas individualidades. Amém? Ah, Deus tem um propósito lindo na sua vida. Ah, viva o propósito de Deus. Eu estou no propósito de Deus. Mas qual seria esse propósito? Como saber e viver esse propósito? Amém? Você sabe? Você está vivendo ele? Tudo que você vai viver na sua vida, ele já tinha, preparado há muito tempo. Ele já projetou para você viver desde a fundação do mundo, diz a Bíblia. Você já pensou? Às vezes a pessoa diz, mas por que eu estou vivendo isso? Porque às vezes você saiu desse propósito que Deus tem para você. É o dito propósito de Deus para a sua vida. Como é que você pode viver um propósito se você nem sabe que propósito é esse? O propósito de Deus para a nossa vida é tudo que Ele planejou, tudo que Ele projetou para a gente viver desde a fundação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele já criou esse propósito para a sua vida. Está tudo escrito. O projeto de Deus para a sua vida está ali. Está valendo. Está se cumprindo. Dia após dia, minuto a minuto. E ninguém para ele não se engane. De repente dá aquela saidinha, dos trilhos e acha que Deus não tem o controle. Deus tem o controle sim da sua vida e você vai viver o seu propósito, amém? No nome de Jesus. O projeto que Deus fez para a sua vida é o melhor e é desde a fundação do mundo que ele está pronto. Amém? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Agora nós vamos esmiuçar que propósito é esse, para você saber direitinho, para você viver esse propósito na sua vida. Mas a Bíblia diz que para nós vivermos esse propósito, não é tão simplesinho assim não. A gente precisa entender primeiro que propósito é esse, amém?
Ele já projetou isso para a nossa vida desde a fundação do mundo, como eu já falei isso aqui. Você pode correr, você pode fugir, você pode se desviar, mas nosso propósito está debaixo das mãos de Deus, debaixo dos planos de Deus, debaixo do controle de Deus, amém? Você pode estar vivendo o que você planejou, o que você acha que é o melhor para a sua vida, na verdade, mas o que vai valer realmente é o que Deus planejou para você. Às vezes você pega a mão errada aqui, ó, no propósito que você planeja, e você bate a cara no muro e volta. Por que será? Porque o propósito de Deus para a sua vida, você precisa viver ele. Amém? É o melhor. Muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Em Provérbios 19, 21, muitos são os nossos planos. Amém? Mas o que está planejado por Deus é o plano que vai prevalecer na sua vida. Não tem rodeios, amém? No nome de Jesus, recebe aí. Você pode projetar várias vezes, 1000 vezes, centenas de milhares de vezes, se não estiver dentro, olha essa sabedoria que Deus está te dando hoje, amém? Recebe aí no nome de Jesus. Se não estiver dentro do propósito de Deus para você, não vai acontecer. 1 João 2, 16 a 17, preste bastante atenção, pois tudo o que há no mundo da carne e os desejos dos olhos e o orgulho de posses não vem do Pai, mas sim do mundo. Muitas pessoas vivem os desejos da carne, os desejos dos seus olhos. Eu quero aquilo para mim. Eu quero viver daquela maneira. E a carne aqui falando, porque a Bíblia diz que essa carne nossa aqui, ela não entra no céu. Essa nossa carne aqui, ela só puxa para as coisas ruins. O que eu digo coisas ruins? Que fazem mal para a sua alma, fazem mal para a sua vida com Deus. Fazem mal para o seu propósito que Deus criou para você. Amém? E os desejos dos nossos olhos. Os olhos desejam muitas coisas que às vezes não nos convém. E além disso ainda tem o orgulho de posses. Eu quero juntar muito dinheiro, eu quero ser milionário, eu quero isso, eu quero ganhar na loteria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho de posse não vem do Pai. Quem é o Pai? Deus. Mas sim do mundo. E o mundo vai passando junto com os seus desejos. Você não percebe. Nós às vezes não percebemos, mas o mundo está passando e ele vai passar. Olha só como está o mundo hoje, deteriorado. Não existe nada no lugar. As árvores frutíferas não dão mais frutos. O vento não é mais igual, a chuva também não, o sol também não, o calor matando pessoas, o frio matando pessoas, um desequilíbrio total. E aqui a Bíblia diz que o mundo vai passando junto com os seus desejos. E você não percebe. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Como você vai permanecer para sempre? Fazendo a vontade de Deus.
fazendo a vontade de Deus. Permanecer para sempre como luz. Porque o mundo está dizendo aqui na Bíblia que vai passar. Os desejos vão passar. As riquezas, as posses que você juntou aqui vai passar. E o que vai permanecer? Quem está vivendo a vontade de Deus. Vai permanecer como? Para sempre. O que é o para sempre? Você sabe o que Deus quer dizer aqui com para sempre? Eternamente. Você vai ter uma vida eterna. Essa vida aqui que a gente está vivendo aqui nesse mundo vai passar. Nós temos a morte física. E você precisa ter essa vida eterna. Amém? Através de quê? Fazendo a vontade de Deus. Ou seja, meus queridos, para você saber qual é esse propósito de Deus para a sua vida, você precisa saber onde está o seu coração, onde estão os seus desejos. Amém? Para você entender esse propósito de Deus para a sua vida, você precisa pegar o seu binóculo espiritual e olhar aonde está o seu coração. Aonde está indo os seus desejos. Amém? Aí você vai saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E Deus está gravando agora isso na sua mente espiritual e na sua mente material para você se lembrar no nome de Jesus. Amém? E você diga amém, que é confirmando que as coisas acontecem. Glória a Deus. Você não vai levar nada do que você juntar nesse mundo, do que você viver nesse mundo, do que você desejar nesse mundo. Amém? Nada do que você se orgulhar nesse mundo, você vai ter no final. Viva o propósito de Deus, viva o projeto de Deus para você aqui, porque só assim você estará dentro do projeto que Deus projetou para a sua vida aqui, que é a vida eterna com Ele. A vida eterna que Deus preparou para você. Ele preparou um projeto para você voltar para Ele. Porque você veio de Deus. No começo da live eu falei o quê? Deus, Ele nos criou, Ele nos planejou, Ele nos moldou. E Ele nos colocou aqui nessa vida para ser moldado semelhante a Ele, para voltar para Ele. Volte para Deus, não esqueça disso. Não esqueça de voltar para Deus no final do seu trajeto nessa terra. Amém? Faça de tudo para estar dentro do projeto de Deus, que é voltar para Ele através da vida eterna. Como que eu consigo essa vida eterna? Fazendo a vontade de Deus. Ah, Luz, mas eu não tenho tempo de estar dentro de uma igreja. Não precisa você estar dentro de uma igreja. Precisa você fazer a vontade de Deus. Ah, Luz, mas eu não sei que vontade é essa. A Bíblia é a palavra de Deus. O que é a palavra? Tudo que Deus falou através do Espírito Santo, através daqueles homens que eram discípulos de Jesus. Jesus veio aqui para nos ensinar, para deixar tudo explicadinho para você. Pegue essa Bíblia, estude. Você tem o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso professor, ele nos ensina. Amém? Peça para ele, quando você estiver lendo a palavra, para você entender o que Deus está falando ali. Porque eu entendo isso aqui, eu falo isso aqui, porque eu peço sabedoria de Deus para entender. Amém?
E você não é pior do que eu não sou melhor do que você, porque Deus, ele teve misericórdia de mim. Ele olhou para mim com amor, como ele olha para você, como ele tem misericórdia de você. Nós não somos nada. Nada. Você não é nada. Deus, ele fez você para ele. Ele fez você com um propósito. Já está tudo escrito. Então não tente bater de frente contra Deus, porque não vai adiantar. Viva o propósito que ele tem para você. Como que eu descubro? Fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque fazendo a vontade de Deus eu vou ter o quê? Uma vida eterna com ele. Eu vou voltar para ele. Você não quer voltar para ele? Amém? Se você quer voltar para ele, você quer viver esse propósito na sua vida, viva fazendo a vontade de Deus. Ah, Luz, mas eu não sei o que é a vontade de Deus. Olha, nós temos o conhecimento do bem e do mal, que nós recebemos lá no Jardim do Éden, através de Adão. Adão trocou o paraíso pelo conhecimento do bem e do mal. E hoje você sabe o que é o bem e o que é o mal. Quando você está indo fazer o mal, você sabe, querido. Quando você faz o bem, você sabe, querido. Então faça a vontade de Deus, amém? Volte para ele. Volte para ele. Porque você não sabe o que te espera quando esse mundo passar. Ou quando você passar por esse mundo. Amém? Glória a Deus. Viva dentro do propósito de Deus. Porque assim você estará dentro da vida eterna que Deus planejou para você. Você tem uma vida para ser eterna. Não é só essa vida passageira que não. Ele preparou um projeto para você voltar para ele. Não deixe as coisas ilusórias desse mundo te desviar desse propósito, amém? Te tirar desse propósito de Deus, amém? Para a sua vida. A vida eterna ele fez para você voltar para ele. Romanos 8, 28 e 29. Em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Ah, Luz, eu amo a Deus. Mas você obedece? Algumas coisas. E você quer que com algumas coisas você vai chegar lá? Você vai viver esse propósito de Deus? Não vai. O propósito de Deus, ou você vive ele total, ou você não vive, porque pela metade ninguém vive o propósito de Deus. Se você quer viver o propósito de Deus, você precisa viver ele total. Não tem metade. Não tem metade. Metade você não vai chegar a lugar nenhum. Amém. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, que é o de serem conforme a semelhança do seu Filho, como eu disse anteriormente. Quem é o Filho? Jesus. Esse é o propósito para você. Que seja semelhante a Jesus. Deus te aprimora através desse projeto que Ele tem aqui nessa tua vida, aqui nesse mundo. Ele vai te aprimorando para você ir sendo muito mais parecido com Jesus. Porque você já nasce à imagem e semelhança dEle. Você só precisa se aprimorar. Você só precisa viver o propósito que Ele tem para você. E o propósito que Ele tem para você é fazer a vontade dEle e voltar para Ele. Você só vai voltar para Deus fazendo a vontade dEle. Não adianta. Como a gente leu lá no versículo anterior, que os desejos dos nossos olhos, os desejos da nossa carne, o orgulho de posses aqui nesse mundo é do mundo, não vem do Pai. Não vem do Pai.
E o mundo vai passando junto com os seus desejos. E quem faz a vontade de Deus faz o quê? Permanece para sempre. O que é permanecer para sempre? Viver eternamente. Viver eternamente, você vai estar voltando para Deus. Porque a palavra diz que Deus nos fez, Deus nos criou, Deus planejou, Deus nos moldou com as próprias mãos, nos fez a imagem e semelhança dele, e nós precisamos voltar para ele. Por quê? Porque nós fomos feitos por ele e para ele. Amém? Entenda isso no nome de Jesus. Grave isso no seu entendimento no nome de Jesus agora. Amém? Você precisa voltar para Deus. Porque se você não voltar para Deus, queridos, para onde você vai voltar? Amém. Romanos 8, 28, 29 diz assim: em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, que é o de serem conforme a semelhança do seu Filho. Esse é o propósito para você. Que seja sempre esse propósito na sua vida. Que você seja semelhante a Jesus. Deus, Ele te aprimora para isso. Que propósito você está vivendo? Aquele que você planeja todos os dias? Ou o plano de Deus para a sua vida, que Ele fez antes da fundação do mundo? Então volte para Deus, não esqueça. Faça a vontade de Deus. Assim você vai estar voltando para Ele. Glória a Deus. Comece a viver como Deus quer dentro dos seus propósitos. Não faça a vontade dos seus olhos, da sua carne, deste mundo. Faça a vontade de Deus. Você sabe o que é fazer a vontade de Deus. Você tem o conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que é fazer o bem. Você sabe o que é fazer o mal. Você sabe discernir entre o bem e o mal. Você sabe fazer a vontade de Deus. Você não vai ter desculpa quando você chegar diante de Deus. Comece a viver como Deus quer, dentro do propósito que Deus preparou para você todos os dias. Compartilhando esse propósito com os outros, com as outras pessoas. Não se iluda com falsas riquezas, com falsos prazeres desse mundo, porque o que realmente importa, o que realmente interessa é voltar para Deus. Grave essa frase aí na sua mente. No nome de Jesus, através do Espírito Santo, agora. O que importa? Voltar para Deus. Como eu faço isso? Fazendo a vontade de Deus. E compartilhando esse propósito que você aprendeu hoje, amém? Com as outras pessoas. Essa é a nossa obrigação nesse mundo. Compartilhar o entendimento que você tem sobre esse propósito de Deus na sua vida, amém? Esse é o propósito de Deus na sua vida. Esse é o propósito que todo mundo fala. Ah, você vai viver um propósito. Ah, Deus tem um propósito maravilhoso. Ah, o propósito de Deus é ali na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Viva conforme a vontade de Deus. Volte para Ele. Amém? Não volte para outro lugar, não. Volte para Deus. Quando esse mundo passar, ou você passar por esse mundo, volte para Deus. Os falsos desejos, essas falsas vontades, esses falsos orgulhos de posses aqui nessa terra, nada disso vai te adiantar. Isso tudo vai ficar. O que você vai ter lá no final? O que vai te valer lá no final? Glória a Deus. Porque o que realmente importa é voltar para Deus. Viva esse projeto de Deus para a sua vida. Porque só assim você vai poder voltar para Ele. Vai poder ter a vida eterna. Você vai
poder viver eternamente, como diz aqui a palavra. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre é viver eternamente. E você só vai poder viver eternamente onde Deus está. Então você veio dele. O propósito de Deus é que você volte para ele. Mas para isso você precisa viver conforme o propósito que Deus tem para a sua vida, que é fazendo a vontade de Deus, amém? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Agora você sabe que propósito é esse, amém? Espalhe, compartilhe para a maioria de pessoas que você puder. Nosso Deus, aqui está todas essas pessoas desse ministério online Sangue e Fogo, Senhor. Pai querido, a sabedoria do Senhor está gravada na mente de todos eles, no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tudo é feito, Senhor, aqueles que creem. E eu creio nesse nome, Pai. E eu sei que tu gravou isso na mente de quem ouviu. E também vai ser gravado no nome de Jesus na mente de quem ainda vai ouvir por onde essa live passar, Senhor. Por onde ela for compartilhada, por todas as redes, por todos os canais, por toda a plataforma de áudio. No nome de Jesus, Pai. Seja gravada essa mensagem ali, no interior de cada um deles, Pai. Que tu venha, Senhor, com toda a tua sabedoria sobre a vida de cada um que está ouvindo essa live, no nome de Jesus, fazendo com que, Senhor, eles tenham força, sejam fortalecidos pelo teu Espírito Santo, para que eles possam enxergar, Senhor, o teu propósito, Pai, para a vida de cada um deles e viver conforme o teu propósito, Pai. E não sair batendo a cabeça por aí, Senhor, desviando do teu propósito, Pai. No nome de Jesus, derrama da tua graça sobre cada um deles, as tuas bênçãos sobre cada um deles, agora, Senhor, e para sempre, o nome de Jesus, Pai. Que eles possam estar dentro do teu propósito, vivendo o teu propósito, possam voltar para ti e não esquecer que eles precisam viver conforme a tua vontade para poder voltar para ti e ter uma vida eterna contigo e não em outro lugar. No nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe e fiquem na paz. Deixe seu joinha, se inscrevam, porque você se inscrevendo, o nosso canal vai crescendo. Por onde você compartilhar, ele vai passando e a semente da palavra do Senhor vai sendo semeada. Você vai estar ajudando a semear a palavra do Senhor aqui nesse mundo, amém? Nós precisamos espalhar a palavra do Senhor nos quatro cantos da terra, como Jesus nos enviou para fazer, amém? Cumpra essa ordem. Compartilhe, se inscreva, faça crescer o nosso canal da nossa igreja online Sangue e Fogo. Glória a Deus. Daqui a alguns dias nós vamos ter alguns eventos da igreja online. Nós vamos ter um flutuante de louvor, um acampamento da igreja online Sangue e Fogo. E vocês ficam ligadinhos para você estar sempre atualizado com os nossos movimentos, amém? Vamos ter batismo. Quem quiser participar do batismo, ele não vai ser online, mas a gente vai estar avisando. E você querendo batizar, você pode estar nos procurando, amém? Manda uma mensagenzinha lá no privado, glória a Deus, que nós vamos estar conversando com você, explicando direitinho como acontece. Glória a Deus, no nome de Jesus. Fiquem na paz.